forças da vigor, descanso na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Piloto bom no bravo mar, firmeza na tribulação. Ancoradouro singular, firmeza na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Leal amigo e benfeitor, auxílio na tribulação, fiel e eterno Salvador, auxílio na tribulação. Oh, Cristo é nosso abrigo no temporal, na tentação, em todo mal. Sim, Cristo é nosso abrigo no temporal, refúgio na tribulação. Boa noite, irmãos. Eu estou aqui para lembrá-los da Cesta do Amor. Essa semana eu queria desafiar os irmãos a gente estar abraçando mesmo esse projeto da igreja, né? E que a diaconia dirige e que a SAF tem tomado às vezes à frente para dar os recados, para incentivar, para estar incentivando os irmãos a estarem doando. Não precisa ser uma cesta básica, pode ser 1, 2, 3, 10 itens, de acordo com aquilo que vocês puderem ou aquilo que vocês estiverem, o que tiver no coração e na possibilidade de cada um, tá bom? O César também pode buscar na casa de vocês a cesta, é só entrar em contato com ele pelo WhatsApp. E também quem não tiver disponibilidade de estar indo ao mercado, pode estar também fazendo uma doação. Ele passa pelo WhatsApp a conta dele, tá bom, irmãos? Estou com saudade de todos. Se Deus quiser, em breve nos veremos fisicamente. Uma boa semana para todos. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita
eu venho como estou. Sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Amém. Graça e paz, amados. Mais uma noite fazendo a execução do culto ainda pelos canais da nossa igreja. Então eu quero convidá-lo a buscar a face de Deus nesse momento, buscar a presença de Deus aí na sua casa, onde você encontra, e junto comigo em oração, concordando nesta oração, entendemos que Deus pode transformar o nosso viver. O tema desta noite é Dê-me abrigo, Salmo de número 57. Mas antes vamos orar e depois nós efetuaremos a leitura bíblica. Pai, muito obrigado por Tua palavra, que é viva, eficaz, inerrante, que é inspirada por Ti. Pai, nos perdoa por muitas vezes não cairmos na tentação de não aplicá-la às nossas vidas. Ajuda-nos na noite de hoje a olharmos para ela e percebemos o poder transformador, o poder de esperança que essa palavra traz a todos nós. Abençoa-nos, ó Pai, a vivermos essa palavra. Aplica, Deus, essa palavra pelo poder do Espírito à nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ler o texto bíblico, Salmo de número 57, e observarmos o que Deus tem para nos beneficiar nessa noite. E com certeza Ele tem grandes coisas para o seu povo. Mais uma vez eu repito o tema desta mensagem: dê-me abrigo. Vamos ler a palavra de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. À sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são seus dentes, espada afiada a sua língua. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram redes aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa, quero acordar a alva. Rendei-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Um salmo maravilhoso, uma canção de Davi, que o título possivelmente seja Não Destrua, acompanhando também o Salmo 58. Davi se encontra em um momento muito particular da sua vida, onde os diversos comentaristas falam que esse salmo foi cantado,
ele se encontrava na caverna, muito próximo de Saul, nesse momento de fuga que ele estava, mas ali estava ele, naquela caverna. E Davi clama por esta misericórdia, Davi canta esta música. Então vem de uma época onde ele estava a centímetros de terminar. Mas o que nós notamos é que Deus o libertou. Nesta passagem, Davi expressa a experiência cristã de buscar refúgio somente em Deus. Mesmo quando ele está enfrentando circunstâncias perigosas, mesmo quando ele está passando por diversas calamidades, como fala o Salmo também. Davi nos direciona ao objeto da nossa esperança, ao único lugar do nosso refúgio. E esse lugar de refúgio para todos os crentes no Senhor Jesus é somente em Deus. As circunstâncias de Davi, provavelmente se você olhar ao que estava acontecendo nessa história, olhar para o livro de Samuel, você perceberá que nada tem ali para encorajá-lo a cantar dessa forma. Possivelmente, se você olhar externamente, ele está numa caverna. Embora uma caverna fosse um abrigo dos perigos da noite, do frio, até mesmo de animais muitas vezes, embora as rochas possam parecer uma fortaleza, elas podem também fornecer uma situação da qual você não pode sair. Eu estou falando da caverna. Então a confiança de Davi, e eu gostaria muito que você notasse isso aqui nesta noite, ela não está na caverna. Muitos de nós colocariam a confiança naquele abrigo. Na verdade, ser pego naquela caverna e estar ao lado talvez de Saul poderia lhe dar outras sensações de medo. Não, mas a confiança de Davi não é encontrar um bom lugar para se esconder. A confiança de Davi está em encontrar um bom Deus para se refugiar. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite, que você tem um bom Deus para se refugiar. Então você pode pedir a esse bom Deus, dê-me abrigo. E eu queria que você percebesse isso. E eu quero dividir esse salmo nessa noite em 4 partes, para nós, didaticamente, crescermos nesse entendimento que nós temos um bom Deus que nos dá refúgio, aonde nós podemos nos esconder, aonde nós podemos ter uma nova esperança, aonde nós podemos nos refugiar de uma maneira real e plena. E entendemos isso, que nós estamos ligados a esse Deus pela fé. Então agora nós vamos ver as 4 partes que eu dividi esse salmo, começando pelo coração de Davi. O coração de Davi, nesse primeiro momento do salmo, ele clama a Deus. Então olhe novamente para o verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Aqui nós percebemos o clamor do coração de Davi para que Deus lhe mostre algo, lhe mostre o seu favor. Tenha misericórdia, seja misericordioso comigo, mostre o seu favor, me ajude, ajuda-me, ó Deus. É isso que Davi está gritando aqui nesse momento. E você sabe, desta mesma maneira que quando Davi clama a Deus, nós somos lembrados que naquele primeiro versículo, enquanto a vida durar, isso é um exemplo para nós, que enquanto a vida durar, nós não podemos parar de clamar a Deus por misericórdia. Isso é o que Davi está trazendo para todos nós. E já é uma boa aplicação. Calamidades enfrentamos, problemas nós temos, então clame a esse Deus que é um Deus vivo e presente, que está conosco. Clame enquanto durar a sua vida, porque sempre haverá ocasiões em que precisamos clamar ao Deus vivo, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim,
estou fora, estou lançado nas profundezas, e muitas vezes nós estamos tão envoltos nessas águas turbulentas que nós não alcançamos o fundo para poder dar aquele impulso para ir novamente respirar. Então, é nessa hora que nós precisamos clamar por misericórdia. Nós precisamos, porque muitas vezes nós pensamos que perdemos totalmente o controle. Mas é justamente nessas horas que nós precisamos pedir o favor de Deus. E Davi nos mostra que Deus, Ele é e sempre será a nossa única esperança. Davi está apontando aqui para o único lugar seguro de refúgio em meio às circunstâncias adversas, em meio às calamidades, como é a própria língua aqui descrita no Salmo, é a maneira como o salmista fala, apontando, nos lembrando que outros confortos poderão nos abandonar, a menos que nós busquemos o conforto em Deus, a menos que nós busquemos o conforto e passemos a confiar no Deus vivo e clamarmos dessa maneira: tem misericórdia de mim. Ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma se refugia em Ti. Esse é o grande exemplo. Observe que a esperança de Davi, ela não se expressa dessa maneira que eu vou falar agora. Senhor, dar-me uma estratégia para fugir agora dessa caverna. Senhor, dai-me uma estratégia para me tirar dessa circunstância. Senhor, ele fala totalmente diferente. Ele fala, como você já pode ter percebido, ele dizendo em outros salmos, ele orando, ele cantando em outros salmos, como no Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. O Salmo 90 não diz que o Senhor providenciou o refúgio. Não é isso que ele canta. Mas sim diz que Deus é o próprio refúgio. Davi está nos lembrando aqui, nesta noite, dessa verdade, que o próprio Deus é a nossa esperança. Ele está nos apontando ao único lugar de onde pode vir a ajuda. Não é aqui, não há como progredir, então, na vida cristã, sem a confiança em Deus. Não há como progredir na vida cristã sem a confiança em Deus e sem deixar de confiar em todos os demais confortos, podemos dizer assim. Não que nós não podemos ter esses confortos, mas a nossa confiança, ela precisa estar focada em Deus. Porque Deus é o refúgio. Os confortos e os favores de Deus, os benefícios de Deus, os privilégios que Deus nos dá, graças a Cristo Jesus, esses benefícios, esses confortos, eles inundam a nossa alma. E nunca estaremos seguros, a menos que Deus seja o nosso refúgio. Não estamos seguros, a menos que só Deus seja a nossa esperança, o nosso refúgio, sem que Ele esteja à frente de qualquer outra coisa. Porque qualquer outra coisa pode ser tirada de nós, menos o selo do Espírito Santo que Deus mesmo o colocou na vida daqueles que creem no nome de Cristo Jesus. Então, eu falei na escola dominical que seria um outro ponto, mas aqui está uma interrogação. Muitas vezes nós falamos: você tem Jesus? E perguntamos a nós mesmos, mas a grande questão, a boa teologia aqui nos diz é que Jesus é que nos tem. E eu e você, nós não podemos ser arrancados de suas mãos, nem pelo inimigo, nem por nada nesse mundo, nem no porvir.
É essa confiança que nos dá a esperança de entender que nós estamos abrigados em Deus, com Deus. Queridos, então, a menos que você corra para Ele, confiando nessa verdade, nenhum outro tipo de conforto, nenhum outro tipo de segurança irá valer para nada nesta vida. Se a nossa confiança estiver em qualquer outro lugar, posso dizer uma verdade para vocês agora. Nós estamos perdidos. Nós nunca estaremos seguros, a menos que só Deus seja o nosso refúgio, que somente Deus seja a nossa rocha de segurança. Porque nós podemos estar na cova dos leões, nós podemos estar na caverna de Adulão, podemos estar na fornalha ardente. Se a nossa confiança está em Deus, o que pode fazer o homem a todos nós? Gostaria que você lembrasse disso, que você entendesse e corresse nesse momento agora para Jesus, clamando por misericórdia. Davi está nos ensinando com o seu próprio exemplo. Ele está correndo para Deus em uma situação perigosa. Ele está dizendo: Senhor, Tu és a minha esperança. Você é meu único refúgio. Essa é a sua confiança, essa é a sua segurança. E nós precisamos também colocar as nossas vidas dessa forma. Queridos, não há outra maneira pela qual a fé funcionou para ele e também não há outra maneira para nós. Porque quando você confia em Deus, todo o restante se torna um canal de conforto das promessas em Deus para sua alma. E Davi está nos apontando essa direção. Clame, confie, busque o refúgio, tem misericórdia de mim, ó Deus, pois em Ti minha alma se refugia. À sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. E em segundo lugar, Davi concentra a nossa esperança nesse mesmo Deus. É isso que ele nos leva a pensar agora, diante da leitura do verso 2 e 3. Preste atenção mais uma vez. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. O que Davi está falando aqui é justamente que esse Deus me salvará, esse Deus me livrará do inimigo, esse mesmo Deus mostrará a sua benignidade, mostrará a sua verdade. Agora Davi está se voltando justamente para todos nós e nos ensinando essa grande verdade. A única esperança que temos é esse grande Deus que tudo executa. Nossa esperança, mais uma vez eu falo, ela não está nas circunstâncias favoráveis, ela não está na boa sorte, ela não está no pensamento positivo. Nossa esperança está em um grande Deus. E Ele nos aponta para Deus e pede para que todos nós contemplemos a Deus. Essa é a verdade. Ele nos pede para que façamos 4 coisas aqui, nesses versos. Em primeiro lugar, Ele quer que nos lembramos dos 2 nomes de Deus aqui citados. Você os vê lá no versículo 2. Em primeiro lugar, clamarei ao Deus Altíssimo. Isso quer dizer o quê? Que não há ninguém maior do que esse Deus que nós podemos pensar. E é muito interessante quando para nós refletirmos um pouco e aplicarmos isso nos dias de hoje. Já pensou em estar na presença de um grande oficial, de um presidente, de alguém de alto escalão do governo? Talvez você conhece alguma dessas pessoas antes de ter
sido eleitas, que exercem um cargo de grande poder nacional. E quando você vai ter com essas pessoas ao lado de outras que você não conhece, mesmo você a conhecendo, você tem aquela sensação de que você precisa ficar calado, porque percebe que ela tem um cargo muito significativo. Isso pode acontecer justamente quando você está na presença de um presidente, de um ministro, de um grande diplomata, de um governador. Isso é natural para todos nós. Você pode tê-lo conhecido, mas você fica meio sem palavras, né? O que eu vou falar agora no meio de todo mundo, né? De um grande conferencista, tal. E Davi está perguntando a você agora nessa noite. Você está diante do Deus Altíssimo. Então, o contemple. Quem é seu Deus? O seu Deus é o Deus Altíssimo. Não há ninguém maior para que você... Não há ninguém maior para conhecer. Esse é o Deus que é o seu refúgio. Esse é o Deus que está ao seu lado. É o Deus Altíssimo. Mas esse não é o único título que ele quer que você pense nessa noite. O segundo título está na última parte do verso 2. Quando nós olhamos o Deus que por mim tudo executa. O Deus que por você tudo realiza. E aqui nós vemos que é esse Deus. Eu não consigo imaginar, nem expressar em palavras algo tão maravilhoso como Davi fez aqui, juntou aqui. Davi entende que você não está apenas diante do Deus Altíssimo. Você está diante do Deus Altíssimo que faz todas as coisas. É isso que Deus é para todos nós. E não há nada que você precise que Ele não faça. Ele é o Deus que faz tudo por mim. Não importa quão grande a minha situação seja, não importa se eu sou uma pessoa muito importante, se eu sou um grande, sei lá, um grande general, um grande estrategista, uma pessoa de muita autoridade na minha comunidade, não importa o quão fiel eu seja no cumprimento das minhas responsabilidades. Nada do que eu faço pode fornecer para mim o que realmente eu preciso. Mas você, e aqui você tem que clamar assim, você e eu, nosso Deus é o Deus Altíssimo, que por nós tudo executa, que por mim e por você tudo faz. E daí Davi se vira aqui, nos mostrando que nós precisamos clamar dessa maneira também, que nós precisamos pensar em Deus assim. É isso que o nosso Deus é. Ele é o Deus Altíssimo que faz tudo por você. Então agora, nesse momento, pense na grandiosidade dessa oração que Davi faz agora no verso 2. Mas Davi, ele não terminou. E nós precisamos observar também o verso 3. E o verso 3 fala que dos céus ele envia o seu auxílio e me livra. Eu sei que muitas pessoas, elas zombam de nós, porque nós temos um Deus lá longe que não faz nada por nós, mas isso não é verdade. Nós temos um Deus que age na história, que governa a história, que tem um controle sobre a história, que tem um controle sobre todas as coisas, que os seus decretos não são frustrados. Esse é o nosso Deus, Ele manda o socorro para todos nós. E nós precisamos entender que nós temos um Deus que é totalmente imanente, que está aqui conosco também. Além de toda a sua grandiosidade, Ele é um Deus que está conosco. Mas eu quero que você observe que esse Deus Altíssimo é o mesmo Deus que Davi também diz que enviará dos céus o socorro, ou a salvação. Ou como fala aqui, Deus envia o auxílio e me livra. A sua atitude, então, não é uma atitude de distância.
Não é uma atitude de alguém que está vendo do alto as coisas acontecerem sem participar da história. Se você está entre aqueles que não creem nisso, você precisa voltar novamente a pensar que nesse salmo nós encontramos o Deus Altíssimo nos ajudando na hora certa. Ele nunca tarda, esse ditado não existe. Ele age na hora correta. Ele provê algo bom para todos os seus filhos. E isso nos atinge, isso nos livra. É isso que Davi está nos mostrando aqui nesse momento. E uma terceira palavra que nós vemos aqui é sobre os nossos inimigos. E ele fala aqui, que cobre de vergonha os que me ferem e envia sua misericórdia e fidelidade. Que o próprio Deus acertará as coisas. Ele vai julgar aqueles que estão indo contra o povo de Deus. E nesse salmo, Davi, nós percebemos que ele é vítima desse mundo cruel, de miséria, de maldade do homem, que ele está vivendo no mundo decaído. E nós também experimentamos isso. E Davi disse, o Senhor é que vai consertar todas as coisas. Deus enviará, então, a sua misericórdia, a sua fidelidade, a sua benignidade para nos atingir. E ele pede, em oração, que seu coração lembre disso e pede também, logo aplicando às nossas vidas, que nós também nos lembremos disso. Que o nosso Deus não mudou e que Ele continua sendo capaz de enviar o socorro dos céus. Ele é capaz de enviar e Ele lembra que Deus julgará os homens ímpios desse mundo. E também Ele nos lembra, em quarto lugar, que Ele edificará ao seu povo com sua misericórdia e com sua fidelidade. Sabe por quê, queridos? Porque o amor do nosso Deus, Ele não conhece limites. Sua benignidade, a sua verdade, a sua fidelidade estará sobre nós. Veja, nós não enfrentamos coisas difíceis nessa vida reduzindo os problemas. Agora eu vou reduzir os meus problemas, agora eu vou tentar diminuir aqui, ali. Nós lidamos com esta vida, e assim devemos fazer, pensando na grandeza de Deus, do nosso Deus. Deus não diz assim, despreze os seus problemas. Deus não diz, pense positivamente, tudo vai ficar melhor. Ele diz, seus problemas, eles são ruins. Eles são muito ruins. Na verdade, eles são piores do que você pensa que são. Você não sabe da metade. Mas por outro lado, nosso Deus diz, eu sou maior do que você pode imaginar. Eu sou maior do que você pode imaginar. E não há nada que se interponha entre mim e você na hora da sua necessidade. É isso que Davi está nos ensinando a clamar nessa noite. Dê-me um abrigo, então. Dê-me um abrigo. É essa a mensagem. E quando nós falamos sobre isso, imagine você quando nós ministramos em uma época como essa, a amigos que receberam um veredito médico que a vida irá acabar. Qual é a maneira certa, então, de confortá-los? Não é dizer, não é tão ruim assim quanto você parece. Tenha pensamentos positivos. Você vai melhorar. Não é dessa forma. É de chorarmos com eles e nos lembrarmos juntos da grandeza do nosso Deus. Porque nós não enfrentamos a vida diminuindo os problemas ou julgando-os positivamente, afastando-os de nós, mas lembrando que o Deus que nos ajuda é o Deus Altíssimo. Em terceiro lugar, Davi relata a sua situação para você. Graças a Deus que esta palavra é inspirada. Graças a Deus que Davi
relatou a sua situação. E nós vamos ver agora no verso de 4 a 6. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são seus dentes, espada afiada a sua língua. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Esses versículos, ele está diante de comedores de homens, não é verdade? De leões. Suas línguas são como espadas afiadas. Eles preparam uma rede, olhem só, e ele clama a Deus com uma alegria contagiante, delirante, com um desejo de que o nome de Deus seja exaltado acima dos céus. Ser exaltado acima dos céus. O que no mundo poderia levar Davi a fazer isso? Em uma circunstância igual a essa, se ele não confiasse em Deus, se ele confiasse apenas em si. Nada nesse mundo poderia gerar tal confiança. Mas Deus olha para a vida de Davi. Deus, esse mesmo Deus que é Altíssimo, ele frequentemente, ele cessa com a maldade dos ímpios. E Davi está nos ensinando a nos gloriar na justiça de Deus, na maneira como ele protege os seus filhos. Ele não está dizendo que sempre vai ser assim em todas as circunstâncias conosco. Davi não está afirmando isso, embora ele, nosso Deus, vá trabalhar de uma maneira universal no dia do juízo. Mas ele está dizendo que em meio a essas circunstâncias nós teremos o cuidado de Deus. Nesta vida nós teremos a misericórdia de Deus de tempo em tempo. Ele mostrará a sua misericórdia e ele nos protegerá. E é isso que está acontecendo nessa oração. Davi está dizendo: olhe, queridos, você pode confiar na sabedoria de Deus. O tipo de Deus que você serve é o tipo de Deus que pode cuidar de você. Por mais que o homem possa maquinar diversas maldades, Deus pode cuidar de todos nós. Essa é a verdade. Você não precisa gastar sua vida, então, muitas vezes se consumindo por desejo de vingança, de justiça, porque tudo isso acontecerá de uma maneira mais doce e mais apropriada do que você possa imaginar. Porque Deus planejou o que é melhor para nós e nós precisamos ter confiança em um Deus que trabalha de uma maneira justa e boa e nos livra do mal. O próprio Jesus nos ensinou a orar assim. Em quarto e último lugar, Davi nos mostra como a libertação de Deus o levou a um coração voltado para a adoração e para a missão. Esse é o final deste salmo. Davi continua dizendo: meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme e sim, cantarei louvores. Veja que a libertação divina no meio do seu povo, ela deve sempre também nos levar à adoração a Deus. Davi agora se volta para Deus e está cantando em agradecimento à libertação que ele recebeu. Observe que a primeira coisa que ele faz é levar seu coração a ser firme. Quando estamos sob pressão, onde os nossos corações balançam e não temos certeza se podemos confiar. E aqui eu falo, e repito agora, se não temos certeza se podemos confiar em Deus por causa das nossas crises de fé, que vem a todos nós. Mas agora, porque Deus nos livrou, porque Davi confiou, agora o coração de Davi está firme.
é constante, está estabilizado, ele encontrou equilíbrio, ele encontrou um lugar para ser fixado. E isso nos mostra que nós também podemos fazer dessa maneira. E ele faz um elogio proposital aqui. Cantarei teus louvores, ó Deus. Então isso leva a um testemunho. Por onde quer que nós passemos, vamos cantar os louvores a Deus. Eu quero ler: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperto a minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Que esse seja o nosso testemunho. Que desta mesma maneira nós não fiquemos calados sobre a libertação que recebemos de Deus. Nós queremos que as nações, que as outras pessoas saibam dessa libertação. Ele é maior que o céu. Ele é maior que as galáxias, como o presbítero Arnaldo falou na escola dominical. Ele é maior que todo o universo. E nós queremos que toda a terra seja preenchida com a sua glória. Essa é a esperança do Velho Testamento. As missões do Novo Testamento começam ali como esperança a todas as nações de conhecer o único Deus verdadeiro. E agora Davi nos dá um salmo, o Salmo 57, para que nós oremos em situações perigosas, que nós clamemos a Deus, mas que também que Deus nos dê seu Espírito de graça para proclamarmos e o adorarmos entre as nações. Peço a Deus, querido, socorro. Dê-me abrigo, Senhor. Clame a esse bendito Deus. Siga os exemplos que Davi colocou aqui nesse salmo. E eu tenho certeza que pela fé, pela proteção divina, quando chegar essas calamidades, você será libertado. Assim encontraremos abrigo na misericórdia divina. Lembre-se de um momento difícil que você tem passado ou que você passou. E agora, se você o está passando ainda, busque conforto e segurança e clame nesta noite pelo amor de Deus. Ele escuta as nossas orações em nome de Jesus. Vamos orar, queridos? Muito obrigado, ó Pai, por esse momento da Tua Palavra. Como eu clamei no começo, que ela possa ser aplicada às nossas vidas. Que ela seja geradora de esperança. Nós clamamos agora nesse momento por misericórdia. Em meio a toda essa calamidade que o mundo vem vivendo devido à Covid-19. Que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos liberte. E que mesmo assim, com todas as coisas que estão à nossa volta, que nós, como Teu povo, continuemos a Te adorar e a Te exaltar entre as nações. A cantar a Sua salvação, a bendizer o Seu bendito nome. E aplica a nós, Senhor, essa certeza que a Sua misericórdia e a Sua fidelidade tem levado aos nossos corações a um lugar seguro. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Santo Espírito esteja com toda a igreja, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, queridos. Dê uma ótima semana a todos. No próximo domingo, nós teremos o nosso culto presencial, às 19 horas. Todos estão convidados, mas também continuaremos a transmissão pelos canais da igreja. Uma ótima semana. Que Deus te dê abrigo, em nome de Jesus.
deste dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores, queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição.